vamos estudar sobre pontuação e também alguns recursos gráficos que aparecem em tirinhas, que melhor comunicam, melhor desenvolvem, demonstram, mostram a história. Nessa primeira tirinha, nessa conversa, o menino começa: Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me ama mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que eu, mas algo muito, muito. Calvin, o que você fez? Então, o recurso gráfico que eu quero chamar a atenção nessa tirinha é esse muito. Observe que o muito está em negrito e ainda tem as reticências com a história mostrando a intensidade, mostrando que algo muito ruim. Então, esse muito chama a atenção pelo negrito, que está dando a intensidade desse muito ruim que esse menino fez. E o pai, que logo depois fez a pergunta: Calvin, o que você fez? Observe como está também negrito, chamando bastante atenção para a maneira como ele falou, como ele já imaginou, gritou aí a maneira como querendo saber o que foi que esse menino fez. Então também chama bastante atenção aí, além do balãozinho de berro, o negrito da tirinha, da fala. Vamos observar a pontuação do primeiro quadrinho. A vírgula, que é para separar o chamamento. Você me ama, pai? Então, o pai, o chamamento, foi usado a vírgula. Na fala do pai também aparece a vírgula. Claro que amo, Calvin. Entre ama e Calvin também é um chamamento. Então, separando é um chamamento vocativo. O ponto de interrogação: você me ama, pai? É uma pergunta. A princípio, você observa essa ideia da pergunta nesse primeiro quadrinho. E a resposta do pai, que está dando lá com ponto final, que é dando a informação. Então, respondendo a pergunta. Vem o segundo quadrinho e já vem essa pergunta que, quando o menino faz, a gente observa que já não é mais a dúvida, Já tem uma segunda intenção para preparar já o terreno para falar sobre o que ele disse. Então, essa pergunta aí não é a pergunta de dúvida no segundo quadrinho. No terceiro quadrinho, foi usada a vírgula aí bem, pausa, Claro que eu. E cada uma dessas palavras aí, logo depois, foi usada as reticências. Então, observe como foi uma hesitação, a interrupção no pensamento. Para ir, observando já que esse menino estava aprontando algo. Então, as reticências já vai trazendo essa ideia da hesitação, dele ir parando, para ele percebendo que esse garoto já aprontou algo. E aí vem as reticências no quarto quadrinho, nesse muito que é a continuação dele, muito, muito sério. E a pergunta do último quadrinho, mas observe que essa pergunta ela é bem enfática, mostrada aí pela maneira como estão escritas as letras, bem destaque em negrito. Nessa outra tirinha, oba, cheguei bem na hora. Ei, que negócio é esse? Devolva meu lanche. Ué, você já comeu bastante para o seu tamanho. Então, nesse primeiro quadrinho, esses pontos de exclamação que aparecem demonstram o entusiasmo do menino maluquinho. Nesse segundo quadrinho, esse ei, já é aí marcado por uma desaprovação, aí colocado por esse ponto de exclamação. E aí, também quando ele diz lá, que negócio é esse? E aí não é uma pergunta de dúvida, é aquela pergunta retórica. Ele tá vendo que o menino pegou o lanche dele. E aí ele usa o ponto de exclamação para dar uma ordem para ele devolver o lanche. Vem aí o terceiro quadrinho com esse ué, que é ponto de interrogação. É uma pergunta irônica desse menino, ué. E aí essa ironia, ela ainda é completada aí, observando nesse outro
nessa outra fala aí, com continuação da fala, com ponto de exclamação. Ele se mostra aborrecido, mas é um aborrecimento, né, irônico. Aí também a palavra tamanho vem em destaque, né? Vamos observar aqui a justificativa dele. Mas aí o ponto de exclamação foi para mostrar a ironia deste menino, desse aborrecimento irônico. Nessa tirinha, lembre-se, caros amigos, temos que amar muito nossos pais, pois a eles devemos a vida. Quanto é? Então, no primeiro quadrinho, nós temos aí, lembrem-se, caros amigos, a vírgula nós já falamos, né, que era para separar o chamamento, e aí vem os dois pontos, né, que é para falar sobre o esclarecimento. Ele está esclarecendo o que é que esses amigos devem lembrar. Vem a reticência, que é a continuação, né, nossos pais, pois a eles devemos a vida. E vem aí no quarto quadrinho a dúvida dela, né, de quanto é que ela deve aos pais a vida. Vence essa história, Mônica. Cebolinha! Ai, meu Deus, você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu? O de sempre. Vamos observar que quando a Mônica fala no primeiro quadrinho, né, Cebolinha, aí não é uma pergunta, né, não há dúvida se é ou não Cebolinha. É aquela pergunta de contato, né, só para ter mesmo, manter o contato com quem está ali. No segundo quadrinho, né? Ai, meu Deus, a vírgula nós já observamos, essa para vocativo, mas observe que tem um ponto de exclamação duplo, né? 2 pontos de exclamação, que está dando aí ênfase, né, ao susto da menina. Você está bem? O que aconteceu? O ponto de interrogação e o ponto de exclamação demonstra a preocupação da menina, né, da Mônica, em relação ao Cebolinha. Já se nós observarmos na outra fala, na fala do menino, esse ponto de interrogação e de exclamação já não é aquela pergunta, né, preocupada, mas a pergunta retórica: o que aconteceu? Né? Ou seja, ele só está repetindo o que ela disse, porque ela sabe o que aconteceu e logo ele vem com a resposta, uma resposta que demonstra aí raiva quando ele diz o de sempre, né? Ponto de exclamação marcando essa fala para mostrar aí a raiva. Lembrar, né, que o ponto de exclamação ele vai sempre estar associado às sensações, aos sentimentos. Nessa última tirinha, né, eu quero chamar a atenção para esse ponto, para essas reticências e para esse ponto de interrogação aí repetido. Nessas reticências, observe que o diz assim: invejo as amebas, elas passam a vida fagocitando por aí. Fagou o quê? Esse fagou, né, das reticências é a interrupção na fala, não continuou a palavra toda. E esse ponto de interrogação aí, né, triplicado 3 vezes, é uma ênfase na pergunta. Então, chamando a atenção, observando aí como foi a maneira, né, que ele perguntou a essa palavra. Então, espero que tenha contribuído. Até a nossa próxima aula.